Olá, pessoal. Esse vídeo vai trazer de uma forma bem sucinta, bem direta aí, um resumo sobre a pré-história e a sua subdivisão, então, tá? Então, primeiro a gente tem que entender o termo pré-história, então. Ele foi criado em 1851 e ele é utilizado, então, para se referir ao período da vida humana que antecede a invenção da escrita. Certo? Então, o período pré-histórico aí durou aproximadamente 5 milhões de anos. Ele tem início, então, com os primeiros registros históricos aí e se estende até aproximadamente 4.000 a.C. Por que até 4.000 a.C.? Porque é mais ou menos nesse período aí de 4.000 a.C. que foi encontrado o primeiro vestígio de escrita da humanidade. Então, aí é um divisor, tá? Da escrita em diante é a história e antes da escrita é considerada pré-história. Né? Então, existem aí, mesmo assim, existem estudiosos que não usam o termo pré-história, né? Preferem optar, então, por denominar essa época de história dos povos pré-letrados, ou também chamados de povos ágrafos, né? Também muito utilizados esses termos. Então, devido à ausência de documentos desse período aí, tudo que se sabe sobre pré-história, ele é fruto de estudos multidisciplinares, tá, pessoal? Nas áreas da antropologia, da arqueologia, da paleontologia, tá? Então, arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, geneticistas, né? Esse grupo aí de especialistas utilizam fósseis e objetos encontrados, então, para realizar estudos. Para quê, né? A fim de traçar a cultura, os costumes e até os credos, né, de humanos que viveram na Terra nessa época, né, nesse período. Então, com base nas evidências deixadas nas cavernas, como as pinturas rupestres, né, vestígios de utensílios e ferramentas, esses pesquisadores chegam à conclusão de que algumas habilidades humanas foram desenvolvidas durante o período pré-histórico. E dentro disso, então, ainda para facilitar mais, ainda deixar mais didático, existe uma divisão da era pré-histórica, né? Que classifica, então, essa divisão em períodos. Então, nós podemos aí ver o período paleolítico, ou o período, então, da pedra lascada, o neolítico, ou o período, então, da pedra polida, e idade dos metais. Então, vamos ir por partes aí, ver um pouquinho de cada um. Então, o período paleolítico, ou idade da pedra lascada, né? Ele foi o período em que os primeiros hominídeos aparecem na Terra. Então, esse período aí perdurou por cerca de 3 milhões de anos, terminando aproximadamente em 10.000 a.C. Então, quando houve a Revolução Neolítica, né, no planeta. Durante, então, o período paleolítico, os antepassados do homem começaram a se diferenciar dos outros animais. Né? Como eles começaram a se diferenciar? Fazendo os primeiros objetos aí de pedra lascada, né? Então, era um período assim que o homem ele era essencialmente, né, ou os hominídeos, não vamos esquecer ainda não homens, mas os hominídeos, né, eram essencialmente nômades e viviam da caça e da coleta, era a subsistência deles, tendo que se deslocar em busca de alimentos o tempo todo. Então eles iam de acordo onde é que tinha caça, onde é que tinha alimentos, ali eles se fixavam e quando aquilo terminava, né, esgotava os recursos, eles migravam. Então é nesse período aí que eles produziram os primeiros instrumentos de caça feitos em madeira, em osso, né, ou pedra. Então, entra nessa questão da necessidade de buscar, né? Na necessidade de conquistar a sua subsistência dentro do processo do nomadismo, dentro do processo da caça e da coleta, tá? Depois, então, tem o período neolítico, tá? Que é o período, então, também conhecido como Idade da Pedra Polida, e ele já dá uma melhorada, né? Já tem uma sofisticação, mas detalhe, né? Não é porque aí nós vamos ter encontrado já ferramentas mais sofisticadas com pedra polida que a pedra lascada vai desaparecer, não. Não é um recorte, não é uma coisa estanque. Chegou até aqui, parou, e daqui vai adiante. Mesmo dentro desse processo, né?
da pedra polida, ainda grupos, né, viviam de acordo com a pedra lascada, certo? Então, essa pedra polida, então, ela foi a marca, dá para se deixar assim, né? Dá para se dizer assim, né? Pelo surgimento das primeiras civilizações, né? A idade da pedra polida, né? O período neolítico aí. Nesse período, então, o homem ele conquistou o domínio do fogo, né? E começou a praticar a agricultura, deixando de ser dependente da caça e da coleta. Então, no período paleolítico, a subsistência dos hominídeos ela era completamente voltada para a caça, para a coleta, né? Para o nomadismo. Agora, com, né, o domínio do fogo, a prática da agricultura, começa uma sedentarização, certo? Não necessariamente a caça e a coleta vai desaparecer, não, mas ela não vai mais ser a base de subsistência, porque já vão começar a domesticar plantas, e plantar e colher, e vão começar a domesticar animais também, né? Para tirar recursos desses animais, né? Tirar a alimentação, derivados e o próprio corte, né? Então a idade da pedra polida aí teve início por volta de do ano 10.000 a.C. Tá? E depois então a idade dos metais. Esse período aí foi caracterizado pela fabricação dos primeiros instrumentos em metais. Ainda que de uma forma bem rudimentar aí, né? Nesse período o homem começou a dominar então as técnicas de fundição, ele começa a usar os minérios. De novo, não é por isso que ele vai deixar de usar a madeira, vai deixar de usar a pedra, vai deixar de usar osso, mas ele já vai começar a utilizar os metais, a tecnologia se desenvolve, né? Então a idade dos metais aí foi o período em que a população cresceu em algumas partes da Terra. E assim vão surgir as primeiras comunidades que deram origem às primeiras civilizações. E esse aí das primeiras civilizações já é de novo um conteúdo para um próximo vídeo. Um forte abraço.